Pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Daremos início agora ao nosso primeiro webinar, tá? Então, antes de iniciar, eu quero me apresentar rapidinho. Eu sou a Isabelle, sou vendedora de vendas interna aqui do comercial da Predic, uma empresa especializada em gestão de ativos. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, tá? Então, ao longo dessa série de eventos, a ideia é apresentar um pouquinho do nosso laboratório, tá? Hoje iremos falar um pouco sobre o escopo completo de análise de óleo, tá? E nos próximos webinars falaremos aí sobre interpretação de resultado, sobre tendências e falhas detectáveis pela análise de óleo, e no final nós também teremos para falar um pouquinho sobre a gestão da lubrificação, tá? Então, em resumo, vai ser um bate-papo muito produtivo, cheio de formação na prática e, claro, muita troca de experiência, tá? Então, só reforçando aqui a importância de vocês participarem das outras webinários, né? Porque isso vai garantir a certificação aí de vocês, tá? Que no final vai ser enviado no e-mail diretamente de cada um, tá? Então, é muito importante para vocês participarem das outras webinários também, tá? E uma dúvida que pode surgir, né, no final dessa webinar é se, Isa, não conseguir participar hoje, tem problema de participar das outras também? E não, gente, não tem problema de vocês participarem, só que a gente não vai conseguir estar enviando o certificado para vocês, tá bom? Mas assim, não tem nenhum problema, vocês podem estar participando sem problema algum, tá? Então, gente, fiquem à vontade. No finalzinho, vamos abrir aí um tempo para vocês tirarem algumas dúvidas, tá? Que o Ginei vai conseguir estar esclarecendo aí para vocês. E eu só peço que, quando vocês forem enviar algumas perguntas no chat aqui do Teams, que vocês coloquem o nome da empresa de vocês, para a gente conseguir responder com mais assertividade vocês aí, tá bom? Então, eu quero agradecer pela presença de cada um, pela disponibilidade, tá? E a gente pode dar sequência. Então, espero que vocês gostem, tá bom? É com você, Dinei. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem bem? Tudo certo? Boa tarde, pessoal. Iniciar aqui, esse nome lindo aí, Wildney, Wildney Thiago Silva. Eu estou caminhando aí para... completei 17 anos de Grupo Sotrec. Iniciei minha trajetória no grupo como técnico em Química, onde realizava as análises químicas e físicas dentro do laboratório. Depois de um período, fui transferido para Altamira, no Pará, onde morei durante 3 anos. Fui responsável pela montagem de um laboratório na cidade de Altamira, né? Nesse momento, me tornei supervisor dos laboratórios também. Depois de um período, 4 a 5 anos de supervisão, fui convidado para ser consultor comercial da ferramenta, onde fiquei durante 6 anos. E atualmente, desde janeiro do ano de 2025, a minha gerência me convidou para ser, né, o coordenador dos laboratórios. Então, hoje, né, só para ficar claro, né, hoje a gente tem uma coordenação das operações. Então, eu sou o responsável hoje pelas operações do laboratório. E a Isabelle me convidou, né, para falar um pouquinho das operações, da parte técnica, uma coisa mais técnica mesmo dos ensaios, né? Mande as perguntas no chat, fique à vontade. O que caber, se tiver uma meia alçada, eu vou retornar, vou responder. E a gente é um bate-papo leve, que não quero que seja cansativo e que agregue conhecimento para todo mundo. Tá bem, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, vocês avisem, por favor, quando estiver visualizando. Certinho aí, pessoal? Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Já me apresentei, né, pessoal? Para a gente falar de análise de fluido, a gente precisa falar um pouquinho de evolução. Sempre falo que a gente tem evoluído a cada dia, né? Nós, como pessoas, como processos, nosso dia a dia pessoal mesmo, a gente está tendo inúmeras evoluções. Poderia falar de várias, né? Até quando a gente vai ter dinheiro físico, né? Hoje o Pix chegou, a gente só trata com Pix, até quando a gente vai ter uma agência bancária nas ruas, e está sempre tendo essas evoluções. E nós precisamos nos adaptar. Tem pessoas que têm maior dificuldade com essas
evoluções, mas nós precisamos nos adaptar todos os dias. E nós, como profissionais, também. É uma constante evolução. Então, nós, como profissionais, como do ramo da manutenção, a gente precisa estar sempre evoluindo. Por quê? Tudo que cerca a manutenção, ela está em constante evolução. Por exemplo, eu trago aqui a evolução dos lubrificantes. Desde a Grécia Antiga já se falava-se, né, em lubrificação, quando utilizou-se a madeira como redutor de atrito. Já era uma ideia inicial de lubrificação. Depois, na Roma, foi utilizada a gordura animal como lubrificante. No século VIII, o óleo de baleia. Século XVII, o betume, aquele petróleo bruto, foi utilizado na lubrificação. E atualmente, o óleo que a gente trabalha, que a gente está habituado a utilizar, que são os derivados do petróleo e o óleo sintético. Então, aqui é uma linha do tempo referente às nossas lubrificações. E essa linha vermelha, né, ela não para por aí. Ela continua se estendendo. Hoje já se fala em lubrificação a ar, a você não ter fluido mais dentro de componentes. Isso já está em teste, já está em operação. E por que que os fluidos vêm evoluindo? Porque os nossos sistemas, os nossos equipamentos, os nossos carros, as nossas máquinas estão em constante evolução. Eu trago aqui um exemplo, né, que é as bombas de engrenagem dos sistemas as bombas hidráulicas. Né? Antes eu utilizava a bomba de engrenagem que fornecia 2.500 PSI de pressão para o sistema. Depois a de palheta, 4.300 PSI, e atualmente é sensível à carga 6.500 PSI de pressão. Então, só da gente ver o desenho, né, é uma nova engenharia, uma nova complexidade. Né? Para resumir um pouco essa introdução do nosso webinar referente à análise de fluido, da importância, é isso, né? Os fluidos estão evoluindo porque os nossos sistemas, os nossos equipamentos estão em constante evolução. E aonde que eu quero chegar? Então, a nossa manutenção, ela precisa acompanhar a evolução tanto dos fluidos quanto dos equipamentos. Eu preciso de novas ferramentas. Eu preciso de ferramentas que vão me apoiar na manutenção dos meus equipamentos. E uma dessas ferramentas é a análise de fluido. Nenhuma grande manutenção hoje consegue trabalhar sem uma análise de fluido. Então, hoje eu tenho uma equipe, eu tenho manutenção, eu tenho lubrificação, eu preciso ter como aliado a análise de fluido. E a análise de fluido, né, aqui o Predic é uma referência para isso, e eu vou mostrar o ciclo desse programa, como é que funciona esse programa. Que é um trabalho de duas mãos, né? É o Predic trabalhando com o seu cliente, apoiando ele a todos os pontos. E esse programa de análise de fluido, ele começa com vocês, com os nossos clientes, na sua área de operação, que é uma coleta de amostras bem feita. Eu sempre faço uma analogia com a análise de sangue. Se você for retirar um sangue hoje, a pessoa não estiver preparada, se colocar o sangue num vasilhame inadequado, você vai estar contaminando, você não vai ter um resultado correto da sua análise. Então, a coleta para o programa de análise de fluido ela é fundamental. Eu estou fazendo certo? Né? Eu estou colocando as informações corretas? Eu estou preparando o meu equipamento? Assim como você prepara para retirar um sangue, você precisa preparar o seu equipamento para a retirada daquela amostra. Que seja ele um equipamento móvel, que seja ele um equipamento industrial, eu preciso preparar para conseguir retratar de forma correta aquela amostra que eu estou retirando. Assim como a coleta, o preenchimento de dados. Hoje, eu preenchi os dados corretos do meu equipamento? Qual óleo que eu estou utilizando? Qual o orímetro da minha máquina, do meu equipamento? Eles estão corretos? O nome do cliente, o nome da frota, está tudo correto? Preciso dessas informações, né? Depois, o envio o quanto antes para um dos nossos laboratórios. Hoje o Predic ele conta com uma logística reversa que apoia os seus clientes para que essa amostra chegue o quanto antes em um dos nossos 3 laboratórios. Né? Hoje o foco do webinar não é esse, mas durante os 4 episódios vão entrar nisso também, né? Trazendo essa informação de como eu envio minha amostra. Né? Então, esses 3 pontos que geralmente não estão sob a gestão do Predic, mas o Predic ele dá todo o apoio para vocês na coleta, no preenchimento de dados e envio, com treinamentos, com visitas em loco, né, para que facilite cada vez mais esses 3 passos.
Depois a amostra chega em um dos nossos laboratórios, é processada esse processamento, onde eu vou entrar um pouquinho mais a fundo já já sobre essas análises. Depois, que é o tema do nosso segundo webinar, a interpretação desses resultados. Então, o interpretador, ele pega tudo isso aqui para trás, né? Ele confia na coleta, nos dados que estão inseridos nas fichas, na velocidade da resposta e no laboratório que está gerando resultados confiáveis para que ele possa interpretar e gerar um laudo confiável para vocês. Volta para o cliente para que ele avalie aquele resultado. Opa, estou com desgaste aqui, né? Para a tomada de ação na manutenção. Isso aqui é um PDCA, né? Então ele está sempre girando. Só um detalhe nesse ciclo, pessoal. Não vamos deixar essa setinha aqui deixar de funcionar, não, tá? A tomada de ação que vocês tiverem na manutenção, ela precisa ser informada na próxima coleta. Para que o meu interpretador entenda o seguinte: opa, o cliente fez aquela intervenção que eu indiquei na último laudo, só que não surtiu efeito. Então vamos passar para um próximo passo. Ou se não, ele entender, ó, a amostra estava crítica, agora está normal. Opa, então o cliente fez aquela manutenção e agora a amostra evoluiu. Né? Então esse slide, gente, é a base da análise de fluidos. Se tiver alguma dúvida, por favor, escreva no chat que a Isa me chama, me interrompe aqui nosso webinar para a gente discutir mais, tá? Depois vem a pergunta seguinte: Wildner, onde que eu faço análise de fluido? Onde que cabe aqui na minha operação a análise de fluido? No lubrificante recebido. Você está recebendo um lubrificante adequado? Você está recebendo um diesel adequado? Então você precisa certificar. Wildner, meu equipamento aqui está dando muito problema, eu acho que é lubrificação, né? Mas você está recebendo um lubrificante legal? Lubrificante é tudo igual, será, pessoal? Né? Será que o meu fornecedor ele é confiável? Ah, o Wildner, mas chegou num tambor lacrado aqui. Mas como é que foi esse armazenamento antes de chegar até essa operação? O diesel. Eu preciso certificar o recebimento do meu diesel. Infelizmente, a gente mora em um país que o responsável pelo transporte para a carreta na estrada e retira uma alíquota de diesel e substitui por água algumas vezes. Então, eu já chego com um fluido ruim para a sua operação. Então, esse é o primeiro passo que deve ser feito, né? Certificar que esse fluido que eu estou recebendo, que seja ele meu óleo lubrificante, que seja ele meu óleo diesel, ele esteja legal. Depois recebi, Wildner, meu lubrificante que eu estou recebendo, meu fornecedor é maravilhoso, é o cara, beleza. Mas como é que você está armazenando isso? Né? Eu estou deixando sobre calor intenso, sobre umidade, poeira. Então, existem formas, procedimentos de armazenar esse lubrificante. Então, procure o Predic. Predic, como é que eu armazeno o meu fluido? Como é que eu transfiro o meu fluido de um tambor para um segundo recipiente até chegar na minha máquina? Existem procedimentos, existem materiais para isso. Ah, esse equipamento aqui não é meu, não é bom não. Mas você está lubrificando errado, né? Você está armazenando errado. Então, consulte o Predic, além da análise de fluido, a gente consegue suportar também na gestão do recebimento e do armazenamento do fluido de vocês. E depois, por último, a cereja do bolo, você certificou que recebeu um fluido legal, que o armazenamento está ok, próximo ao da máquina. Aonde que eu estou aplicando esse fluido? Aí eu tiro mais informações. Eu trago saúde do lubrificante, saúde da máquina e também contaminantes que podem estar dentro do componente que está sendo lubrificado. Então, gente, isso aqui é uma base importantíssima da análise de fluido. E o melhor, o custo baixo. E a maioria das plantas não fazem essa gestão da lubrificação, tendo custos elevados com a manutenção, porque eu não tenho uma gestão legal dos meus fluidos, onde o custo é mais barato. Existe uma estatística que de 50% a 70% de falha em manutenção é proveniente da lubrificação, onde eu não estou usando um fluido adequado, onde eu não armazeno de forma adequada, onde eu não faço a substituição e controle e monitoramento do meu fluido de forma adequada.
Então, essa é a base. Gente, vocês que estão aí, leve isso para casa, implementem, que vocês vão ver, né, um quadro de gestão à vista no futuro, mostrando quanto que vocês reduziram de manutenção se vocês tiverem um controle, né, do armazenamento, da análise de fluido, do fluido de vocês, ok? Isa, tá me ouvindo? Tá tudo tranquilo? Se tiver que interromper, por favor, que eu não estou vendo a tela, né? Então, só para ficar tranquilo aqui. Tá bom, tá tudo certo. Agora não tem como, né, gente? Tem que falar um pouquinho bem do Predic, falar um pouquinho da nossa história. São mais de 40 anos de experiência consolidada, mais de 14 milhões de amostras processadas, capacidade de analisar até 900 mil amostras no ano. São 3 laboratórios próprios, Campinas, São Paulo. A Isa está aí no laboratório de Campinas, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, estou agora nesse momento no laboratório de Contagem, Minas Gerais, e tem um terceiro laboratório que é Paraupebas, no Pará. Faço um convite a todos vocês, venham nos visitar, venham tomar um café com a gente, venham conhecer nossos processos. Wilson, não peguei aquilo lá certinho no webinar, posso dar uma passada? Estou aqui para Campinas, Pará, Contagem, vai lá, vai ser um prazer receber vocês. Legal que a gente analisa qualquer tipo de equipamento, tá? Análise de equipamentos multimarcas e multissegmentos. Construção, mineração, indústria, energia, petróleo marítimo, independe de onde a sua operação está inserida, a gente tem solução para análise de fluido, para análise de ativo, para preditiva, para aumentar a vida útil do equipamento de vocês, ok? Quais análises que o laboratório hoje realiza? Graxa, a gente realiza o fluido graxa, óleo lubrificante novo e usado, líquido de arrefecimento e também óleo diesel. Então, esse é o escopo, né, do laboratório Predic. Estamos trazendo outros fluidos, como Arla, já estamos fazendo alguns testes. A gente quer evoluir para outros fluidos, para etanol, para gasolina. Então, a gente quer fechar esse ciclo aí, né? Independente qual fluido que você está utilizando na sua operação, eu quero fazer dentro do Predic, um laboratório te atendendo e dando um retorno satisfatório para a sua manutenção, ok? Agora eu vou explodir um pouquinho, né? Vamos entrar nessa parte mais química, essa parte mais técnica de cada fluido. Para o óleo lubrificante, eu tenho esse escopo, né? Então, o frasco que você coletou, mandou, seja motor, sistema hidráulico, transmissão, enfim, redutor, eu vou fazer esse teste neles, que é viscosidade 40 ou a 100 graus, ou as duas, né? O infravermelho, que é espectrometria de infravermelho, ou espectrometria de emissão ótica a plasma. São duas técnicas diferentes. Eu falei, ou, né, desculpa, são complementares. Então, faço isso, né? Seu óleo vai fazer o ICP, vai fazer o infravermelho também. Vamos contar as partículas do seu lubrificante para ver como é que tá, se está legal, está limpo, está contaminado. Teste de água, diluição por combustível via cromatografia gasosa, água por Call-Fisher, TAN, TBN. Então, esse é o nosso escopo básico de óleo lubrificante. Mandou para a gente vai fazer esses ensaios, ok? Eu vou entrar um pouquinho, eu vou focar hoje como nosso, deixa eu até ver o tempo aqui que eu falo um pouquinho demais, mas verificando aqui, né? Então, vou focar um pouquinho mais em óleo lubrificante, que é um volume maior que a gente tem, mas não importa da gente falar depois dos outros fluidos, né? Numa próxima oportunidade. Wilde, no webinar foi um pouco mais corrido, tem como você fazer uma apresentação detalhada de líquido de arrefecimento, de graxa, a gente também faz isso. Líquido de arrefecimento, a gente tem esse escopo, glicol, pH, condutividade, nitrito, odor, cor, aparência, precipitado, espuma. Wildine, para que fazer análise de líquido de arrefecimento? É só uma água que eu coloco no meu radiador. Ele é extremamente importante, porque ele é responsável por manter a temperatura adequada do seu motor. Se você não tem um líquido de arrefecimento adequado, você vai ter um mau resfriamento. E o que que isso pode causar? Óleo é extremamente perecível à temperatura. Se você tem um óleo de motor e ele não está trabalhando em altas temperaturas, ele vai ter uma vida útil menor. Você vai ter que trocar esse óleo em menor tempo. Então, eu preciso estar com essa temperatura controlada.
Aí você pega um líquido de arrefecimento que tem muita espuma. Onde não tem espuma, não tem líquido. É como se fosse um espaço vazio. Então a tendência é da minha temperatura do motor aumentar. Então eu preciso verificar isso. Então, além dos outros testes. Beleza? Então ele tem que estar adequado para a temperatura do motor. E também ele tem propriedades de proteger meu radiador. O radiador é feito de metais, ele não pode ter corrosão. O meu líquido de arrefecimento ele precisa estar com essa proteção, né? Então por isso que eu tenho que fazer a análise de líquido de arrefecimento, para verificar a, o meu radiador, se ele está numa estrutura legal e se ele está fazendo o papel dele, que é arrefecer meu motor. Porque o não arrefecimento do motor, ele vai diminuir a vida útil do lubrificante, consequentemente do seu motor. Porque se você está trabalhando com um óleo que não está adequado para a operação do motor, quem vai sofrer é a máquina, é o motor, são os componentes internos daqueles motores, ok? Óleo diesel, gente, tá na boca do povo aí, né? O óleo diesel. Todo mundo falando, é o assunto do momento, por causa desse cara aí, né? Do biodiesel. Biodiesel, né? Para quem não sabe, ele tem origem animal ou origem vegetal. E hoje a gente é lei você ter 15% de biodiesel no diesel. Então todo diesel que você compra no mercado, ele tem 15% ali, se é S10 ou S500, né? Se tiver alguém de petróleo marítimo, não tem biodiesel no diesel marítimo, ok? Mas, se eu estou trabalhando com S10 ou S500, eu tenho 15%. Qual o problema disso, Eugene? Não, o biodiesel veio para diminuir as emissões atmosféricas, para a gente diminuir o consumo de petróleo, mas qual o problema disso? A proliferação de bactéria. Então é o seguinte, o diesel é higroscópio, ele capta a água do ar. Então, quando você, do ar e do sistema também, né, geralmente os tanques, ele já geram uma água ali. Então, na hora que ele gera essa água associada com biodiesel, ele gera bactéria. A bactéria gera uma borra que pode danificar unidades injetoras, entupir filtro antes do momento e também causar danos ao seu componente. Então, a análise de diesel é fundamental. Viu, gente? Quando eu faço no recebimento, gente, você está recebendo lá, vamos ver se tem água, vamos ver se já tem bactéria. Talvez você já está recebendo um diesel ruim. Viu, gente? Estou recebendo um diesel maravilhoso, o meu fornecedor é o melhor do mundo. Beleza. E como é que você está armazenando isso, cara? Você tem um posto de abastecimento aí, provavelmente, devido à litragem que você usa. Você está fazendo limpeza desse tanque? Você está aplicando um antibactericida? Você tem um filtro offline para cuidar do seu diesel? Você precisa entender sobre isso. Você precisa visualizar. E chama a nossa equipe. Predic, vem aqui só dar uma olhada para mim se está tudo ok. Eu vou mandar a análise, mas vem aqui, vem um consultor, analisa para mim meu ponto de abastecimento que eu vou verificar como é que está essa situação. Ok? E os nossos sites têm as regulamentações aí, né, as STMs necessárias para entregar um resultado uniforme para vocês. Aí falando disso, né, agora eu vou voltar para cá, né, para o óleo lubrificante. Viu, gente, o que é ICP, cara? Ótica plasma. Então eu vou explicar cada um desses, né? Quais são esses testes aqui? Eu gosto de começar pelo ICP, para quem não conhece, né, que é a espectrometria de emissão ótica plasma. Se vocês visitarem os nossos laboratórios, eles possuem o ICP. O que é o ICP? Né, que a gente vulgo plasma, é como se fosse o quarto estado físico da matéria. Eu tenho o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. O plasma ele é adquirido a 10 mil graus. Então eu tenho uma chama aqui nessa janelinha que ela chega a essa temperatura. E na hora que eu pulverizo a minha amostra, eu pego a minha amostra, né? Você coletou uma amostra, jogo no ICP. Eu vou ali, vai pulverizar para essa chama, para essa tocha. Na hora que na hora que essa amostra chega à tocha, ele emite uma luz. E cada luz tem um comprimento de onda de acordo com o elemento que ele tem. Só para ser claro, né? Se você tem ferro na amostra, na hora que você manda ali, ela vai emitir a luz de ferro e eu consigo quantificar quanto de ferro que eu tenho naquela amostra, né? Então, essa é a ideia desse equipamento. E o que que ele traz de informação para a gente? Ele traz o quê? Desgaste, ele traz contaminação, aditivo de lubrificante, ele consegue ler 21 elementos metálicos numa amostra.
Então, uma amostra, peguei, pulverizei no plasma, ele vai gerar esse resultado para mim, desses 21 elementos. E eu vou determinar se é desgaste, se é contaminação, se é aditivo, ok? Então, esse é um dos testes. Então, toda amostra de óleo lubrificante, ela vai fazer meu ICP plasma. Depois, o infravermelho. Então, eu tenho absorção de radiação por infravermelho, onde ele consegue ver as ligações químicas das moléculas e gera esse espectro, né? Ali, quando eu falei de ICP, pessoal, eu falei um pouquinho de quê? De contaminação, estou falando também de desgaste, de aditivação do óleo. E o que que o infravermelho traz de informação no óleo lubrificante de vocês? A degradação do óleo. Wilson, o que que é degradação do lubrificante? O óleo está envelhecendo. Qual o orímetro ou quilômetro que você troca o óleo da sua máquina, do componente que você está aí? Wilson, eu estou trocando com 500 horas. Por quê? Né? Não precisa falar agora, mas reflitam vocês. Vocês conseguem saber por que que estão trocando com 500 horas? Ah, Wilson, porque o cara veio aqui e falou que é assim. Será que isso está correto? Será que o meu óleo está chegando a 500 horas com adequado? Né? Vamos para carro para ficar simples. Wilson, eu troco o meu óleo a cada 10 mil quilômetros. Beleza, ótimo. Será que o seu óleo está chegando a 10 mil quilômetros? Bom, talvez era para mim ter trocado antes. Ou se não, você está trocando com 10 mil quilômetros um óleo que está muito bom. Então, o que que o infravermelho faz? Ele dá esse retrato do seu lubrificante naquele orímetro. Por quê? O óleo ele vai depender se ele vai resistir àquela quilometragem, aquele orímetro, devido à contaminação, devido à temperatura, pressão que ele está sofrendo. Então, eu preciso saber se o meu óleo está adequado. Wilson, meu motor quebrou, não sei, mas eu estava trocando o óleo, mas o que? Seu óleo já estava degradado. Então, o infravermelho ele traz essa informação. Então, ele faz oxidação, nitração, sulfatação, presença de combustível, água e fuligem. Avalia isso tudo dentro daquele lubrificante. Olha o tanto de informação que o óleo tem. Olha como é que eu começo a montar meu histórico, tá? Como é que eu começo a montar meu diagnóstico. Eu tinha um ICP lá, né? Esse aqui que eu estou voltando no slide. Joia. Ele trouxe desgaste, ele trouxe contaminação, aditivação de óleo. Beleza. Trouxe informações da máquina. E meu óleo, como é que está? Infravermelho, né? Consigo ver isso no infravermelho. Depois, uma das propriedades mais importantes do lubrificante, que é a minha viscosidade. Então, é mais um ensaio, é mais um parâmetro que eu faço dentro do Predic, onde ele mede o tempo de escoamento, né? Esse é o princípio da viscosidade cinemática. E o que que ele avalia? Será que eu estou tendo contaminação? Será que eu estou tendo mistura de óleo? Eugênio, como é que você identifica uma mistura de óleo no, no viscosímetro? Por quê? Por exemplo, um óleo 15W40, ele pode variar de 12,5 a 15 centistokes. Se ele está uma viscosidade menor ou maior, ele tem duas opções. Ou ele envelheceu, está com esse aspecto mais viscoso, então a viscosidade vai subir, ou ele teve um contaminante, como por exemplo, como o diesel. Se você mistura óleo diesel no óleo de motor, a viscosidade tende a cair. Então você tem um problema ali. Então ele é um grande indicador disso de contaminantes para mim também e perda de ativação, né? Então se você, então eu já começo a estruturar. Wilson, no meu ICP deu desgaste, cara. Beleza. Mas qual a origem dessa desgaste? Opa, minha viscosidade está mais elevada. E eu precisava ter um óleo com menos viscosidade para proteger melhor meu motor. Então a causa é meu óleo. E por que que a viscosidade está maior? Ah, não, porque eu estou estendendo a troca do óleo. Olha como é que eu já monto um diagnóstico e isso já vai se tornando mais eficaz para minha tomada de ação. Depois temos contador de partículas, né, que tem um princípio ali, eu meço partículas de 4, 6, 14 micras, onde eu consigo gerar aí o padrão na ISO 4406, onde eu consigo, o que ele está contando? Ele está contando partículas físicas mesmo. O óleo, ele sai de fábrica com um número de partículas. Então,
fabricante fabricou o óleo, ele conta quantas partículas tem ali, porque ele precisou ter partículas para a fabricação do óleo. Então, aquele é o marco zero daquele óleo lubrificante. Na hora que você sobe seu código ISO, isso quer dizer que você está com um óleo mais sujo, mais contaminado e precisa tomar uma ação, né? E ele também pode ser um causador do desgaste. Concorda comigo? Se eu tenho um óleo mais sujo, no atrito entre as peças móveis do seu equipamento, ele pode gerar o atrito, que vai dar um ferro alto lá no meu ICP. Olha como é que eu já construo tudo isso dentro dos meus ensaios. Depois, cromatografia gasosa. Wildner, meu óleo é de motor e deu 7 de viscosidade, cara. Né? O que pode estar acontecendo? Seu óleo pode estar contaminado com diesel ou com algum combustível. Como é que eu meço isso? Através do GC, da cromatografia gasosa. Qual que é o princípio desse equipamento? Eu coloco uma amostra de motor e por diferença de temperatura e fases, eu separo a amostra. Então, se eu aqueço esse óleo, que está provavelmente contaminado com diesel, o diesel vai evaporar e o óleo ainda não, que o ponto de fulgor é diferente. Então, eu evaporo o diesel, eu pego um gás inerte, arrasto esse diesel e meço a quantidade de combustível que eu tenho na minha amostra de óleo de motor. Olha que fenomenal, gente. Onde eu consigo tomar uma ação. E o que acontece? Pô, Wildner, o que está indicando para mim um motor com contaminação de diesel? Você está tendo vazamento. Você está passando combustível para o óleo de motor. Você precisa intervir. Por quê? A partir do momento que você tem diesel no óleo de motor, a viscosidade cai e pode promover uma quebra do seu equipamento, né? Então, esses são 5 principais testes que são realizados na amostra de motor. Ainda tem e na amostra de óleo lubrificante, independente de qual componente seja. Ainda tem microscopia, né, que são ainda outros ensaios complementares. E isso, gente, eu estou passando no pacote básico. Então, se meu óleo lubrificante chegou no laboratório, eu vou fazer todos esses testes. E o que esses testes vão trazer para mim? Desgaste, né? Se eu estou tendo desgaste no meu equipamento, eu olho meu análise de ferro, cobre, cromo, chumbo, estanho, através do ICP, que é da chaminha lá de 10 mil graus, né? Vocês lembram? Então tem isso aqui, são os elementos de desgaste. Depois, o que pode ser desgaste também, Wildner? Pode ser contagem de partículas. Eu estou desprendendo material aqui da peça e ela está indo para o óleo. E na hora que eu conto ela no contador, eu tenho mais partículas que o normal. Ela pode ser considerada desgaste. E o resultado de limalhas também, que é da microscopia. Então, aqui, com todos esses ensaios que eu passei, eu já consigo identificar desgaste no meu componente, né? Já consigo verificar isso aqui. E do desgaste veio a degradação, que estava envolvida com o infravermelho, onde eu analiso óxidos, nitratos, sulfatos, TBN e, através do viscosímetro, a viscosidade. Se eu tiver variação, aumento da minha oxidação, nitração, sulfatação, isso quer dizer que meu óleo está velho, ele está oxidado, ele não está protegendo mais, né, o meu componente. Ok? TBN, Total Baser Number, número total de base, né? Será que ele está alto, tá baixo? Eu preciso ver isso. Isso está correlacionado diretamente com o envelhecimento do óleo lubrificante e a viscosidade que é medida no viscosímetro. Então, né, pessoal, via o desgaste, via a degradação do óleo. Vamos ver se tem contaminação nesse óleo lubrificante? Onde que eu vou ver isso? Através do ICP. Lembro dos 21 elementos metálicos, eu já passei 5 ali que são 6 que são de desgaste. Há mais elementos aqui que vão indicar contaminação: silício, alumínio, sódio, potássio, molibdênio, estão todos correlacionados com contaminação do meu componente. E onde que eu vejo isso? Na chama de 10 mil graus, no ICP, né? Wildner, contaminante também pode estar no contato de partículas, claro. Preciso contar quantas partículas que possuem ali, né? Se eu tenho um número subindo de partículas, através do meu PC, consigo ver.
Viscosidade, Wilson, como é que você consegue ver contaminação através da viscosidade? Pela variação do óleo, da viscosidade do óleo. Quanto mais viscoso esse óleo está, algum contaminante você pode ter, como por exemplo água, fuligem. Água não derruba a viscosidade, ela aumenta. E viscosidade caindo? É diluição. Estão vendo que eu consigo ver contaminação com a viscosímetro? Depois fuligem, ao infravermelho entrando aqui, aquele equipamento que eu mostrei para vocês. Ele identifica a fuligem. A fuligem é gerada só nos motores, tá? Combustível. Eu estou contaminando meu óleo de motor com combustível, a cromatografia gasosa aqui. E a água, né, através do Vapor Pro, né? Então aqui eu estou vendo os contaminantes. E se o óleo que eu estou utilizando correto ou não? Se o fabricante fala com você, ó, você precisa usar um 15W40 da marca tal. O que ele quer dizer com isso? Ah, esse cara está querendo me vender um óleo mais caro, não vou comprar não, vou comprar de outra marca. Ah, comprei dessa marca mais barata aqui, óleo é tudo igual. Não, gente. Os aditivos são diferentes. Por isso que você tem óleo mais caro e mais barato no mercado. Porque a partir do momento que você está utilizando um óleo com uma aditivação melhor, né? Uma aditivação mais forte, você consegue estender o tempo de troca desse óleo. E ele vai proteger muito mais tempo seu componente, né? E a viscosidade também. Ah, eu estou usando não, estou usando um óleo certo. Aí o seu mecânico, o seu lubrificador, não, eu coloquei o óleo certo. Beleza, deixa eu tirar um óleo aqui e mandar para o Predic. Chegou no Predic, estava com a viscosidade diferente, tá? Isso que eu passei para vocês, pessoal, são ensaios, né, do pacote básico. O que o pacote básico traz de informação para vocês? É aquilo sim para você tomar uma ação, para você não deixar seu equipamento quebrar. O que essas informações trouxe para mim, Wilding? Trouxe desgaste, trouxe degradação do óleo, trouxe contaminação, trouxe se o óleo está adequado para minha operação ou não. Tá vindo um tanto de informação legal? Eu já consigo tomar uma ação na manutenção ou não? Sim. O que é a intenção da análise preditiva? Salvar o equipamento, para que você não tenha custos elevados com manutenção. Então, essa é a ideia, certo? Então, eu fiz esse pacote básico, mandei para o Predic. Predic consegue entregar dentro do prazo, chegou o resultado no tempo hábil, já tomei ação. Opa, beleza, resolvi o meu problema. É igual quando você está doente. Você vai lá, faz uma análise, você quer receber o resultado rápido para que você tome uma ação e pare de sentir aquela dor, vamos supor assim. Mas o Predic, ele consegue ir além também. Wilding, eu sarei minha dor, eu curei minha dor. Mas quais foram as causas? Eu quero ir além. Eu quero investigar mais sobre o que aconteceu com o meu componente. Que ele estava dando aquela contaminação de diesel lá no óleo de motor. Que ele está dando um desgaste, Wilding, acelerado, cara. Eu fiquei assustado. Eu quero ir mais, senão eu vou perder meu motor. Aí entra o Predic com os ensaios avançados. Então, os ensaios básicos são importantes, né? Os ensaios básicos são importantes, vão trazer tomadas de ações imediatas, onde vão economizar tempo e manutenção. Mas, caso vocês queiram aprofundar numa análise de falha, trazer mais informação, fazer um relatório legal referente ao que está acontecendo com o equipamento, o Predic também oferece ensaios avançados. São inúmeros, eu não vou relatar todos aqui, como, por exemplo, RPVOT e ferrografia analítica, onde você dois aqui estão relacionados a duas bases da manutenção. RPVOT está correlacionado com a oxidação do óleo, onde eu simulo com aquele óleo, né, se até onde ele pode oxidar. Até onde qual o tempo que ele leva para uma oxidação? Até onde que eu posso utilizar esse óleo? Tá vendo? Wilson, eu estou querendo mudar minha frota toda aqui para um óleo que um fornecedor me trouxe. Faz um RPVOT desse óleo novo para mim.
Será que esse é um óleo resistente à degradação? O RPVOT vai trazer essa informação. Ferrografia analítica, Wilding, desgaste, cara. Resolvi o problema do desgaste, mas eu queria ir a fundo, ver o que essa ferrografia analítica traz de informação para mim. Que tipo de desgaste que eu estou tendo, tá? Eu só citei esses dois exemplos, né? Mas tem outros testes, como espuma, né? Outros testes que estão fora do pacote básico, onde a gente consegue entregar ainda mais informação e tornar a sua manutenção ainda mais robusta, ok? E ferrografia analítica, que tá, gente, isso aqui, façam ferrografia analítica, é um ensaio, né, fora do escopo normal do Predic. Aqui algumas fotos, tá? Para quem nunca viu uma foto de um ensaio de ferrografia analítica, essas fotos são do nosso laboratório, são de clientes nossos, feita por nossa equipe técnica, fotos muito legais, né, que onde vocês conseguem identificar aqui a cor da limalha, o tipo de limalha, se foi adesivo, abrasivo, corrosivo, né? Então você consegue entender e ter uma visão muito mais clara da sua manutenção e do seu desgaste. É um plus naquele relatório. É. Então, se você pega tudo isso e apresenta, pô, cara, olha que robustez através da ferramenta Predic eu consigo entregar para o meu cliente. O que isso está agregando para a gente? Nó, quebrou o equipamento tal, beleza, ele quebrou por quê? Porque eu tive uma fadiga. Gente, o patamar muda ou não de conhecimento, né? De discussão técnica. Na hora que você senta e apresenta um relatório desse, de você ter argumentos sobre a parada de um equipamento. A própria escopo básico já traz isso para a gente. Por que você vai parar o equipamento? Você precisa saber o porquê e onde olhar. Se você chega no mecânico do seu veículo hoje e fala assim, meu carro está com barulho. Ele vai desmontar o carro todo. Ele não sabe onde está. Ele vai por suspeita. E a análise preditiva não. Ela te dá um direcionamento. Então, aquele pacote básico te dá aquele direcionamento e os pacotes de ensaios avançados refinam ainda mais a sua manutenção. Eleva o patamar da sua manutenção, trazendo uma visão técnica muito mais refinada e uma ação muito mais assertiva na manutenção. Ok? Então, chegando, né, pessoal, ao nosso final aqui do nosso webinar. Então, a conclusão é um pouco que eu já venho falando disso tudo, né? A análise de óleo hoje, ela é essencial para a manutenção. Então, você fazer uma análise, né, preditiva do lubrificante. Lembrando daquele ciclo, né, que é um dos primeiros slides, seguindo aquele passo a passo, fazer uma análise legal, joia, né? E onde os ensaios de rotina vão identificar tendências e o ensaio avançado vai refinar, vai aprofundar o diagnóstico, para que aquele problema que foi identificado na análise de rotina não se repita novamente. E você sane o problema da melhor forma possível, né? E o laboratório Predic contribui para isso, para a redução dos custos, aumentar a confiabilidade. Mais uma vez, quem não nos conhece, venha nos visitar, independente do qual seja a sua localidade. Se estiver passando perto de um dos nossos laboratórios, nos acione, que vai ser, né, um prazer recebê-los. Isso tudo que eu falei hoje, a gente no nosso próximo webinar, a gente vai estar com o Alex Pujol, que é o gerente comercial do Predic, ele vai trazer sobre interpretação, que aí ele vai elucidar tudo isso que eu falei dentro do diagnóstico. Lembrem, por favor, do ICP, do infravermelho, né, da contagem de partículas. Eu sei que é muita informação, que o nosso período não é tão grande, mas a ideia aqui é da gente plantar que o Predic tem essas soluções, tem essas tecnologias para que vocês utilizem e aumente a confiabilidade, a vida útil do componente de vocês, ok? Então, gostaria de agradecer a todos, né? Diante de qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Agora a gente tem uns minutinhos, né, Isa, se tiver alguma dúvida,
né? Fique à vontade. Certo. Por enquanto, a gente não recebeu nenhuma dúvida. Por enquanto, Uhum, eu acredito que pode ser que depois de uns dias, depois desse webinar, vai surgir algumas dúvidas. E que bom que você compartilhou o seu contato, né? tá. Porque o pessoal tem total liberdade para estar entrando em contato para tirar essas dúvidas. E aconteceu alguns imprevistos, gente. A gente acabou iniciando um pouquinho, uns minutos, né? De atraso. E no final, gente, quando tudo finalizar, eu vou estar disponibilizando o link, da gravação da webinar, tá? Para quem não conseguiu participar, a gente vai estar enviando esse link para vocês. E, e a gente se vê no próximo webinar, né? Que nem o Ginei falou, vai ser com o nosso gerente, Alex Pujol, para falar a respeito de interpretação de resultados, do dia 28/10, às 2 horas da tarde também. Vai ser enviado para vocês um e-mail, tá? Um dia antes, e 5 minutos também antes de iniciar o webinar, justamente para vocês tá conseguindo participar a tempo, tá bom? Então, obrigada, Dinei, por Nada. você ter Eu acho que não teve compartilhado. dúvidas também, que a explicação foi muito boa. Eu acho que foi Muito isso. boa, não? Que isso? Obrigado, gente. Se tiver alguma dúvida, né? A gente está com as portas Com abertas aí, né, certeza, Isa? Conta com a gente. Obrigado pelo convite. Espero que tenha agregado para vocês e até a próxima, gente. com certeza. Tchau, muito obrigada, viu, pela disponibilidade. A gente se Abraço, vê. pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.